Bom dia a todos. Estamos hoje virtualmente na nossa Escola Jesus Cristo para a palestra das 10 horas. Nós queríamos hoje refletir sobre um tema que nos atormenta muito. E eu vou abrir aqui a página do livro Vinha de Luz para fazermos o ambiente para a nossa prece. Obediência construtiva. Não enxergo. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vontade, como é digno da vocação com que foste chamado. Paulo aos Efésios 4, 1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere aos sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações, compreendendo que permanece a serviço do Cristo, é cônscio de seus deveres sagrados, dos deveres sagrados que lhe competem. Dá-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Linda essa página, e muito nos serve à reflexão.
Obediência construtiva, mensagem 126 do livro Vinha de Luz. Voltaremos a ela. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, aqui estamos na tua casa, nesta hora, para agradecer, Senhor, pelas bênçãos da semana que se findou e te suplicar também, Jesus, as bênçãos para a semana que começa. Que tenhamos paz, calma, harmonia interior para enfrentarmos as dificuldades que, por acaso ou por necessidade nossa, essa nova semana nos reservar. Venha ter nós, Senhor Jesus. Ampara-nos contra as ansiedades tantas que andam entre nós nesses momentos difíceis da terra. Abençoa-nos o verbo frágil, incipiente ainda, para falar das grandezas do teu Evangelho. Orienta-nos, Jesus, inspira-nos e acompanha-nos em nossas tarefas na nossa Escola Jesus Cristo. Seja conosco, abençoa aqueles que aqui trabalharam e dirigem a nossa casa. E também, Senhor, todas as casas religiosas erguidas em teu nome recebam o mesmo amparo. Se conosco agora e sempre, ó Mestre Jesus. Que assim seja. Então, nós queremos hoje falar dessa ansiedade que corre nos dias de hoje. Jesus nos pediu: não andeis ansiosos. Esse é o tema que procuramos refletir hoje. É um tema muito necessário nessa hora em que as pessoas se afobam tanto, correm tanto de um lugar para o outro. E nessa hora que a gente para com uma pandemia, é a hora que devemos refletir sobre nós e aquilo que trazemos dentro de nós. Há um sentido profundo nesse pedido de Jesus: não andeis ansiosos. Isso porque a nossa ansiedade antecede até o nosso nascimento na Terra. O nosso atual nascimento já veio precedido de ansiedade. Nós que já sabíamos de antemão que íamos viver na Terra momentos de profunda transformação que geraria muito medo e muita angústia entre nós humanos. A primeira grande ansiedade do homem antecede a sua própria vida. É a ansiedade do ser humano em seu atual processo evolutivo, quando ele precisa voltar à Terra. É a ansiedade que antecede o nosso nascimento. O Livro dos Espíritos, em sua pergunta 341, nos fala dessa ansiedade. A pergunta é a seguinte: na incerteza em que se vê quanto à eventualidade de seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Resposta dos espíritos: de ansiedade bem grande,
pois que as provas de sua existência o retardarão ou o farão avançar conforme as suporte. Eu acompanhei o caso de uma jovem muito ligada a mim, que certo dia, quando eu fazia uma palestra num grupo da nossa cidade, se me abraçou, se envolveu em meu corpo, colocando aqui atrás, colocando as duas mãos aqui no meu peito, e me dizia, muito nervosa, ora por mim, porque eu vou nascer de novo, eu vou me preparar, porque eu vou nascer enjeitada. Foi a palavra que ela usou, que ela ia ser recolhida por uma família e que já aceitara recebê-la, mas ela tinha muita preocupação de, na hora, a família não a recolher na porta da casa. É uma ansiedade, ela estava numa ansiedade, já tinha sido, na última encarnação, uma pessoa muito ansiosa. E vem à Terra com ansiedade pelo medo de não ser recolhida pela família. Ela que, segundo ela, necessitava valorizar mais a família, precisava dessa aprovação e temia muito. Olha que coisa triste a volta dos espíritos que não valorizam os lares que os acolhem aqui na Terra, que não valoriza os sacrifícios de seus pais genéticos ou pais adotivos. Esse espírito, graças a Deus, eu acompanhei a evolução do seu caso, que os benfeitores espirituais me deram acesso, e quando ela estava para nascer, também fui avisada na véspera, a tempo de avisar a família, que também me foi orientado, de que ela estaria retornando à Terra, que a recolhessem, para acalmar o seu espírito ansioso. Então, nós sabemos agora, com a revelação do Espiritismo, que toda vinda à Terra é cercada dessa ansiedade. E essa ansiedade, às vezes, nos acompanha desde a cobrança do bom desempenho escolar na infância, a ansiedade na juventude, na busca do amor correspondido, a ansiedade depois pela profissionalização, nossos caminhos na Terra, nossos recursos necessários à sobrevivência, e a convivência também estressante dos dias de hoje faz esse roteiro de ansiosos, esse grupo de ansiosos com que nós convivemos hoje. A vida na Terra tem se tornado assim, nervosa. Então, em nossos primórdios, enquanto espécie, nós convivemos com muitas ansiedades e, àquele tempo, até sentimos que havia necessidade dessa ansiedade em função da conservação da nossa espécie. Nós precisávamos nos defender muito, e com isso era necessário que jogássemos adrenalina no sangue para impulsionar nossos músculos para que nós fugíssemos
dos perigos. Então, a ansiedade é inerente ao ser humano e à sua necessidade de convivência social que começava, naquela época, a se instalar aqui na Terra. A união de grupos, não é? Para que os grupos vencessem a força dos grandes, sejam grandes animais, grandes homens, homens com exércitos, com grupos maiores que os nossos. Então, existe, então, assim, essa ansiedade que serviu para a defesa de nossa espécie em tempos remotos. A ansiedade, ela veio para nós como uma necessidade de vencer os perigos que nós precisávamos enfrentar para sobreviver, salvar a nossa espécie. A medicina chama da luta versus fuga. E é isso realmente. Precisávamos, se não pudéssemos lutar, tínhamos que fugir para sobreviver. Mas a ansiedade por nosso exagero, a ansiedade por um medo inexplicável, essa ansiedade é que nos destrói lentamente. A ansiedade que gera as preocupações com as coisas que precisamos fazer, que não temos tempo, isso tudo adoece o nosso corpo. Acabamos de falar na aula que fizemos agora há pouco, na sala Clóvis Tavares, sobre o Antônio, que agonizava, né? Capítulo 7 do livro Missionários da Luz, ele agonizava e já estava assim, desprendendo do corpo por excesso de preocupação, que traz problemas circulatórios, ele havia feito uma trombose. Então, esse excesso de preocupação, essa nossa ansiedade, ela faz parte de nós desde que nós existimos, ela nos adoece. Então, por isso que entendemos o pedido de Jesus, que mesmo sabendo que nós carregamos isso em nosso corpo, em nosso espírito, nas lembranças que ficaram arquivadas no nosso perispírito, onde está a sede de nossa memória, Jesus nos pede: não andeis ansiosos. Em nossos primórdios, pós-primatas, esse medo sempre nos acompanhou. Medo dos fenômenos violentos da natureza, como ainda hoje temos, porque eles estão voltando e com muita fúria. Falta de água aqui, um tsunami ali, é um vulcão, a mata se queimando devido ao calor. Nós estamos enfrentando esses problemas climáticos como enfrentávamos em nossos primórdios. Tínhamos medo dos grandes animais, dos homens, o instinto de conservação nos defendia. E aí talvez residam algumas causas de nossa ansiedade histórica. Podemos, então, aqui na Terra, com a compreensão, com o pensamento lógico, ampliá-la ou reduzi-la, né? Se a gente observar que não há muita lógica naquele medo, nós podemos, então, buscar recurso que faça reduzir em nós esse excesso de ansiedade, né? E se achar que devemos correr, vamos correr. Então, as reencarnações, elas devem, na sua progressão constante, elas devem atenuar
as nossas ansiedades e os nossos medos, originários ainda dessas épocas difíceis. Esse medo, essa ansiedade, teimam em nos visitar ao longo da nossa vida. Pode aparecer na criança com o medo inato do desconhecido, quando se vê longe da mãe, quando chega a hora de ir para a escola e a criança vai viver num ambiente não tão familiar, isso já está melhorando muito. As crianças hoje já estão vindo com menos medo dessa distância materna. Que isso constitui o primeiro grande sintoma da nossa vinculação, e isso é útil. Por quê? Porque reencarnar é reinventurar, fazer novos vínculos, trocar os vínculos do passado por um novo vínculo. A gente vem já preparado, se tivermos que vir de uma mãe inimiga, nós vamos receber o amparo lá, e ela também, para nos acolher em seu ventre. Porque reencarnar é isso, é revincular. E essa vinculação, em geral, tem de positivo o conforto, a segurança que a mãe dá e uma interação de forma prazerosa. Tão bom quando a mãe chega do serviço, a festinha das crianças, o sorriso do bebê no berço quando vê a mãe. Então, é uma nova forma de vida que ajuda a fazer uma nova forma de relação entre nós, familiares. Então, dessa segurança inicial, vai depender no futuro a sua sólida interação com a sociedade, uma boa vinculação, uma vinculação materna prazerosa pode fazer uma criança mais segura na vida futura. Há crianças até que custam muito a se adaptar a uma creche, em função dessa necessidade vinculatória à mãe. Eu tive um filho com muita dificuldade de desvincular de mim, era o olhar dele. Uma vez, o médico pediatra que o atendia disse para mim: que coisa estranha, esse menino tem um olhar obsessivo para a senhora. E ele estava com problema de toxicose alimentar grave e já estava prestes a fazer 1 ano, e eu não conseguia tirá-lo da amamentação. Ele queria e exigia mais do que meu peito a minha presença. E eu só descobri isso porque eu deixei uma outra mãe que tinha um filho também novo para amamentá-lo no período que eu precisava sair de casa para trabalho. E ele fez a mesma crise horrível, que eu tinha que interná-lo por 2, 3 dias, porque ia ao penúltimo estágio do vômito. E eu não sabia mais o que fazer, até que encontrei no Rio um médico que olhava esse outro aspecto, o aspecto emocional, espiritual de um recém-nascido. E aí me libertou, né? E a meu filho dessa vinculação excessiva. Então, quando esse período inicial é bem solidificado, há uma possibilidade
de ansiedade também, aí não há problemas, mas há uma possibilidade de ansiedade originária de um certo medo, de uma certa insegurança na ausência que a mãe traz ou na vivência num lar tumultuado por brigas, pancadas de pai na mãe. Isso acontece muito. E eu acompanhei um caso também de uma criança que quase foi a óbito em função dessa agonia. E no hospital, eu velava por ela quando um amigo espiritual me pediu, deu um passe e conversa com seu espírito que está livre agora. Eu dei o passe e conversei muito, estimulando aquele espírito a ficar na Terra. Era um problema renal grave. A criança tinha quase 2 anos. E eu conversei muito, muito, e era por volta de meia-noite, e a pediatra tinha saído do quarto, foi vê-la, ela dormiu, e eu comecei o meu trabalho de convencimento desse espírito a ficar na Terra, oferecendo a ela o meu apoio, o meu amparo, o meu sustento e o meu acompanhamento da sua vida que se iniciava. Quando a médica volta ao quarto às 3 da manhã e revê, faz os exames, ela me diz assim: o que houve aqui? Eu digo: não, não sei nada. Ela disse: não, uma melhora como essa, tão repentina. E eu, então, não podia dizer a ela, só falei assim: eu só orei muito. E aí ela: então sua prece funcionou. Isso é o medo do ambiente, né? Há um medo do tipo de vinculação, há um medo de enfrentar, como disse o livro dos Espíritos, uma nova vida e sanar os erros da última vida. Há esse medo quando enfrenta um lar tumultuado, né? E há também os pais muito rigorosos que criam crianças ansiosas e também mais dependentes, buscando refúgios até neles mesmos, vão ficando introspectivas, vão tendo medo das pessoas. Conheço também um caso de uma amiga muito querida, que eu gostava muito a entender aquele isolamento e, e conversando com ela conseguiu fazer comigo o desabafo. Fez um grande desabafo de vida que me fez entender seus medos desde a vida de bebê, desde pequenina. Ela e seus irmãos sofreram transtornos de medo porque não tinham direito nem de brincar e nem de aceitar nenhum brinquedo que lhe dessem. E eram muito, muito pobres. E queriam brincar. Criança tem que brincar, criança precisa brincar para ter saúde, para ser saudável, para aprender a conviver com a própria vida e achar soluções para os problemas que ela vai enfrentar, ela precisa muito brincar. Então, são 3 casos que eu contei até agora e que realmente
são frutos, né, dessa insegurança que muitas vezes nós deixamos, né, passamos aos nossos filhos, aos nossos netos, ou paparicamos demais e os travamos, resolvendo todas as questões para eles, os inutilizamos para a vida por excesso de carinho, de amor, e às vezes por excessos de rigor. Então, o meio termo é sempre o desejado. Os processos reencarnatórios têm origem na necessidade de reparação afetiva, reparação dessa afetividade conflitiva, oriunda das nossas existências, quando, desgovernados que fomos, tivemos condutas que geraram animosidade, essa animosidade dos dias atuais. Condutas autoritárias, condutas desonestas, desleais, essas condutas todas nós vamos precisar refazer. Vamos ter que ganhar a confiança daqueles a quem fizemos mal e que hoje gera uma certa desconfiança. Eu costumo dizer que a gente faz o mal, renasce muitas vezes e vai melhorando, mas as pessoas com quem a gente conviveu numa vida muito desequilibrante, essas pessoas não acompanham a nossa melhora, não sabem mais quem nós somos. Nós tivemos muitas dores no caminho e melhoramos muito. E só porque evoluímos, melhoramos, é que podemos renascer em lares, nos mesmos lares que nossos inimigos, sejam eles pais, mães ou nossos irmãos. Então, essas pessoas não sabem. Quando se deparam com a gente ali no mesmo ambiente, temem. Temem, não sabem que já melhoramos, não somos mais aqueles déspotas de outrora, e essas pessoas nos temem. Ansiedade neles e ansiedade em nós. Esses reencontros geralmente se dão em família. Então, nessa situação, quando a gente vem no meio de vários inimigos, a gente é como uma criança se sentir rejeitada. Ah, você não gosta de mim, mãe. Você só gosta do irmão. É isso o que acontece. Agora pensem vocês, renascer de um ventre inimigo. Isso não é fácil. E eu, como acompanho muita gente, eu tenho sempre muita história para contar. Eu acompanhei a reencarnação de um espírito que me foi apresentado antes, bem antes de iniciar o processo, e ele era um cavaleiro, um senhor de idade, mas muito altivo, no alto de um cavalo. Assim eu via o passado dele. E esse espírito ia reencarnar por uma pessoa inimiga, uma mulher que no passado o iludiu. E eu conhecia a moça, e ela não queria ter filhos. Aquilo era gritante, uma pessoa recém-casada e tal, falar, não quero, não tenho paciência com criança, eu não quero ter filhos. Coitada, hoje tem 4. Então, ela dizia isso, e eu dizia, mas tem uma pessoa que você precisa tanto receber, não faz isso não,
abre essa porta do ventre a uma alma que você vai gostar muito de reencontrar, que você... Mas eu não dizia que era um espírito inimigo, porque ela já não queria ter filhos. Se eu dissesse isso, aí que ela não ia receber. Bem, a criança veio ao mundo, mas era patente, desde o nascimento, a aversão um pelo outro. A ponto de, na noite, quando chorava, era sacrificial demais para ela ir a ele, trocar uma fralda, fazer alguma coisa. E foi uma coisa gritante mesmo, foi o mais gritante que eu conheci. E aí esse espírito tinha tantas dificuldades que o pai é que passou a cuidar dele. E lentamente ela foi se esforçando, e dentro da doutrina espírita, aprendendo, estudando, pregando, e ela começou a aceitar a criança. E eu fiquei muito feliz o dia. Ela trabalhava comigo no trabalho que a gente tem numa instituição, e após a palestra, ela ia com ele para todo lado. Ele começou a ser evangelizado no ventre. E aí, ele, na hora do passe, eu fui dar o passe nele. Ele bateu em mim, eu de olho fechado, e disse assim: não, não, eu quero o passe da minha mãe. O minha foi tão bonito, foi tão forte, que eu chorei. Eu saí, achei ótimo, fiz sinal de positivo para ele e, e saí chorando. Era ali o início de uma reconciliação. Ele provou a sua paixão pelos cavalos, é hoje um grande montador, e essa criança refez seus laços com sua mãe, que era louco pela mãe, a mãe por ela. Então, quase sempre, nos nossos reencontros com os nossos adversários, nós somos, nós traímos a confiança. Já havia um elo entre nós. Então, essas ansiedades que nós alimentamos hoje estão muito impulsionados também pelo competitivismo, vivendo numa sociedade cujos valores exaltam o egoísmo, a vaidade. Nós vamos nos sentindo robotizados. E agrava ainda esse quadro os sentimentos vazios de idealismo, o excesso de trabalho para conseguir o que nós queremos ou para garantir nosso emprego. E a gente vai assim, o homem moderno, vivendo refém de sua própria insegurança. E voltar a uma vida mais simples é difícil para o homem consumidor de tanta coisa. Ia gerar menos ansiedade. Eu vi um depoimento ontem no Globo Repórter de uma pessoa que foi morar lá nos Três Picos, né? Lá em Friburgo. E ela falava da beleza da vida no campo, da vida simples. É isso. Nós não aprendemos a fazer o passeio socrático. Sócrates andava pelas lojas da época e, quando a pessoa ia atender, perguntar o que ele queria, ele diz: estava só observando tudo de que eu não preciso para ser feliz. É esse passeio socrático que nós precisamos aprender, porque o consumismo nos deixa muito ansiosos, somos invejosos das aquisições alheias e queremos, né, estar à altura das pessoas, das outras pessoas. E o ambiente nesses shoppings, eu vi uma vez
no shopping, lá no Recreio, no Rio, uma liquidação, e minha irmã entrou para comprar e eu fui junto, e eu fiquei apavorada com a ambiência. As pessoas ávidas naquelas roupas, esse ambiente comercial consumista, ele é pesado. Eu tive que sair, sentei numa praça, tinha umas plantas, um jardinzinho interno, e eu sentei ali para me refazer. Entrei em oração, porque isso realmente aconteceu. Eu tive outra experiência quando fui fazer uma visita, circuito Três Fronteiras, Brasil, Argentina e Paraguai, e eu cheguei no Paraguai, e a ansiedade das pessoas que estavam no ônibus na compra era tão grande que eu passei mal. E comigo um casal de italianos, em lua de mel também, eu sentei numa lanchonete e eles vieram me perguntar: a senhora também se sentiu mal? Quer dizer, esse consumo desenfreado, isso não é energia do bem, nem do amor. Jesus nos pede: não andeis ansiosos. A ansiedade não é boa conselheira. Nós alimentamos essa ansiedade de consumo. Há uma ansiedade que passa, é aquela ansiedade circunstancial, é quando a gente aguarda uma notícia que a gente não sabe que notícia vai ser. O pai num corredor de hospital é sempre nervoso, andando para lá e para cá. Quando a gente aguarda uma resposta de alguém que tem uma importância grande na nossa vida, quando a gente vai ao médico, em geral, nossa pressão sobe, porque nós ficamos mais ansiosos. Então, essa atitude de expectativa ansiosa, né, que nós temos, se exagerar, pode nos prejudicar. Porque essa aí, ela é natural, ela é normal. Agora, se a gente permitir, ela se torna uma ansiedade patológica, chamada TAG, quando nós extrapolamos para distúrbios respiratórios, colapso periférico, sudorese, perturbação gástrica, insônia, em geral, nós podemos, né, desenvolver, nesses casos, uma ansiedade patológica, que pode ir reduzindo o nosso tempo de vida, afeta o nosso corpo, palpitação, mal-estar digestivo, queimação no epigastro, dor de cabeça, tontura, boca ressecada. Ela agrava ainda mais qualquer doença que nós trazemos conosco. Então, essa agrava a doença pelo excesso de adrenalina que a gente joga na corrente sanguínea. Existem outras queixas ainda que as pessoas têm: taquicardia, dor de cabeça, aumento de pressão, alteração dos hábitos intestinais, náusea, aperto no peito, dores musculares, tudo são consequências de alguma ansiedade. Precisamos de um diagnóstico. Nessa hora, um bom psiquiatra é uma boa ideia, porque a ansiedade ela se confunde com síndrome de pânico, com toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, e eu estou entrando na área de Flávio. Desculpa, Flávio. Então, é de urgência, nesses casos, um psiquiatra. A conclusão nossa é que adoecemos a máquina física e podemos deixá-las antes do nosso tempo de vida, que temos traçado.
Então, nós, quando viemos ao mundo, já sabíamos que iria transitar por uma zona de muita insegurança, que precisaríamos manter nossos exercícios de coragem, de fé, a cada dia, identificando-nos mais com o ser espiritual que nós somos, do que com o ser ligado à Terra, porque ela absolutamente não é a nossa casa originária. Nós estamos nela, mas nós somos espíritos e temos que avançar para outras casas. Ela até é a originária no nosso processo evolutivo, mas não ficaremos nela sempre. Então, sabemos que aqui pode ocorrer tudo, como ocorre numa viagem mais longa, não é? E nós temos que, assim, desviar da Terra a finalidade precípua de nossa vida de espíritos. Nós, espíritas, temos até uma responsabilidade maior nisso. Voltemos a Jesus. Não andeis ansiosos. Como forma de nos advertir sobre isso que acabamos de falar, para priorizar os fatos, situações e as buscas que acrescentem mais ao nosso espírito do que ao espírito eterno, do que aos fatores passageiros das vidas, porque temos que passar na Terra. Mas nós preferimos impressionar melhor aqui, consumimos demais, fingimos demais, desgastamos-nos demais, deixamos que os monstros da vaidade, do orgulho e do egoísmo sombreiem a nossa vida de espírito. Minha mãe nos dava uma lição a respeito da vida como um todo. Só vale na Terra o que é eterno. Então, quando a gente se machucava, fazia alguma ferida e quer mostrar, disse bobagem. Daqui a 100 anos ninguém mais falará nisso, nem lembrará que você caiu. Então, ela nos dava, sem saber a dimensão, eu pequenininha, não sabia o que eram 100 anos, dava a dimensão de que tudo daqui passa, e passa rápido, passa muito rápido. Precisamos dessa serenidade para enfrentar a vida na Terra. E aprendemos isso na lição que estudamos antes, o capítulo 7 de Missionários da Luz. Ouçamos Jesus, meus amigos, não andeis ansiosos. O comportamento ansioso pode ser estimulado por descargas contínuas de adrenalina que parece nos vitalizar na hora que estamos, porque a gente corre mais, faz tudo com ligeireza, mas depois diminui essa intensidade. Os homens e mulheres aparentemente muito ativos, que se movimentam muito, mas que, por se movimentarem dessa maneira, eles rendem menos no trabalho, porque não têm a necessária concentração. Então, nós, mulheres que acumulamos também muitos trabalhos, somos também vítimas, não é? De muito mais vítimas dessas ansiedades que nós vemos acontecer aí hoje. Não andeis ansiosos, diz-nos Jesus. Então é preciso que avancemos, não é? Na, na, na busca dessa serenidade. Há, sim, uma profilaxia
para a ansiedade. Nós temos o caso de Marta e Maria. Marta andava ansiosa, correndo de um lado para outro para deixar a casa bem. Maria, ao contrário, parava para ouvir Jesus. E as duas, e Jesus exaltou a quem? A Marta, ou a dona de casa, ou a concentração espiritual de Maria. Foi a Maria que Jesus exaltou. E nessa hora que nós vivemos com tanta ansiedade, a gente se lembra de Sócrates, que, quando condenado à morte, o seu discípulo Crinton soube que ele já seria condenado e foi cedinho à sua casa para avisar para ele fugir. E ele, com muita calma, vai vencendo os argumentos todos usados pelo discípulo, falando de obediência e respeito às leis. E disse assim: não se deve seguir a voz da multidão, que poderá nos levar por maus caminhos. Devemos procurar a voz da razão, da consciência, aquela voz interior que tem capacidade de discernir e avaliar o nosso raciocínio, né? Profilaxia espiritual da ansiedade, Emmanuel que nos traz. Precisamos todos imunizarmos-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. É Emmanuel contra a ansiedade, no livro Encontro Marcado, mensagem 42. Tensão, diz ele, ante a possibilidade de acontecimentos lamentáveis, é facilitar-lhe a eclosão, de vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. Tensão não substitui o esforço construtivo ante os problemas naturais do caminho. É o que nos diz Emmanuel. Então, tensão pelos nossos erros do passado vai dificultar a nossa ação regenerativa no bem. Prisão ao ontem infeliz vai trazer de volta esse passado e vai esticar os assuntos alusivos aos fatos desagradáveis de nossa conduta, dando continuidade a isso. Jesus nos dá a receita. Não andeis ansiosos. A receita final de Emmanuel nessa mensagem: serenidade e entendimento, para que tenhamos recursos para usarmos na hora da ansiedade. Então, essas lições, né? É muito bom olhar a atitude de Marta e de Maria e nos ampararmos nela e olharmos com muita atenção, para chamarmos a atenção, nossa própria atenção nessa hora, ao caso que está em evidência aí, as ansiedades, os nossos medos, e nós costumamos até vitalizar nossos medos. Jesus não deixou passar em branco a ansiedade, falou dela e refletiu sobre ela. A ansiedade que se generaliza hoje. E na hora de relaxar um pouco esse instinto de conservação e tantos outros instintos de que não temos mais tanta necessidade deles, nós estamos ainda nessa ansiedade
de que precisamos nos desembaraçar. Há um provérbio de Salomão que diz assim: a ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então, aos ansiosos, a nossa boa palavra, mas sem pedir-lhes calma, que para quem está impaciente, quando a gente diz calma, é ofender a criatura, é usar de argumentos mais lógicos com essas pessoas. Não andeis ansiosos. Jesus nos pediu isso em que momento? Em que trecho do seu evangelho? No Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, segundo Humberto Rode, o Evangelho é o coração da Bíblia e o Sermão do Monte é o coração do Evangelho. Foi aí que ele nos pediu que não andássemos ansiosos pelo dia de amanhã, porque a ansiedade, sabia ele, nos corrói a vida. E ele afirmara: vim para que tenhais vida e vida em abundância. E se a nossa vida aqui na Terra for cortada antes da hora por nossas ansiedades, não teremos a vida em abundância tão cedo, retardaremos a nossa vida em abundância, que é a vida do espírito lúcido e sereno. O Espiritismo muito nos ajuda no controle à ansiedade. Jesus nos pede: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto o que há vez de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, ao que há vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? É essa a mensagem que nós deixamos. A cada dia basta o seu mal. Quanto mais evoluído formos, menos corrida aos bens materiais faremos. Porque, ao final, como aconteceu na parábola que Jesus nos contou, a morte vem e nos pergunta: e o que tens ajuntado? Para quem será? Um dia de muita paz a todos nós, de muita oração que acalme e pacifique nossos espíritos, de muita meditação que eleva a serotonina no sangue, dando-nos uma sensação de paz e de muita alegria. Paz e alegria a todos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor, nós te agradecemos as bênçãos do estudo desta manhã que nos alerta contra nós mesmos. Já fugimos tanto dos perigos, dos riscos, para descobrirmos no século XXI que o grande risco que trazemos está em nós mesmos. Ai, Jesus, obrigada por todas essas vozes, essas escritas, essas letras abençoadas de tantos amigos espirituais, de tantos evangelizadores que vieram nos libertar desses vínculos primários de nosso passado de luta. Seja conosco, Jesus, e abençoa-nos os esforços para caminharmos na sua rota de luz. Que assim seja.